Você certamente já ficou maravilhado ao contemplar a imensidão do céu, a força do mar ou o nascer do sol que a tudo ilumina. Mas essa contemplação já te levou a humildemente ficar de joelhos diante de teu Criador? Você já ouviu o que a criação tem a te dizer? Sim, eu sei que na natureza não há linguagem, nem há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Embora a criação não fale em linguagem e palavras humanas, ela nos convida a abrir os ouvidos para o Deus que, ao falar, criou os céus e o firmamento. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação está proclamando a respeito do poder, grandeza e glória de Deus. Porém, a natureza não anuncia claramente qual é a identidade desse Deus, quem ele é, como age e o que faz por mim. Por isso, muito mais do que o sol, que nada pode se esconder do seu brilho, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor ilumina os olhos. Lei, testemunho, preceitos e mandamento são variações que se referem à palavra revelada de Deus. Você não precisa tentar adivinhar o que as nuvens estão falando sem palavras. Você ouve o Deus que fala objetivamente em sua palavra. E veja que interessante, a palavra de Deus ilumina os olhos para que vejamos que o Deus glorioso, que tudo criou, não é uma força genérica, sem identidade própria. A lei, testemunho, preceitos e mandamento nos mostra que Ele é o Senhor. O Senhor não é apenas um pronome de tratamento, mas é a identidade do Deus que cria, cuida, liberta, resgata, salva, dá alimento. Esse Deus é pessoal e não quer ser confundido. Ele é zeloso sobre a sua identidade. Guarde essa palavra por um instante. Zeloso se refere a não confundirmos o Deus verdadeiro com ideias abstratas ou falsas de deuses que não criam, não cuidam e não salvam. A Torá, a palavra do Senhor que criou os céus e o firmamento, continua a fazer grandes coisas. Ela agora restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração e ilumina os olhos. Davi está maravilhado com isso. As palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Porém, junto com o encantamento, o brilho da lei expõe o seu lado obscuro e revela que há uma parte dele que se rebela contra o Senhor e que não quer seguir a sua palavra. Davi vai da magnitude do céu ao dobrar de joelhos em profundo arrependimento. Ele precisa e sempre continuará precisando do perdão e da força de Deus. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. A palavra de Deus encanta, admoesta e absolve, perdoa. Isso se conecta à aliança que Deus fez com o seu povo no Monte Sinai ao lhes dar os mandamentos. Antes de dar as suas leis, Deus lembra quem Ele é e o que fez. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Ele é o Senhor, o Deus glorioso, que tirou, libertou, salvou e guiou o seu povo para fora do Egito. Ele salva e encanta, mas ele também revela a sua vontade para a vida do seu povo nos mandamentos da lei e lembra: eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Ele é zeloso no que se refere à sua identidade, alertando a não sermos simples. Simples aqui se refere a pessoas que correm atrás de qualquer corrente de pensamento ou onda comportamental, filosófica ou moral do momento, mas nós devemos permanecer fiéis ao Senhor. Por isso necessitamos da sua palavra que restaura a alma e da sabedoria aos simples. Agora veja que movimento profundamente maravilhoso as leituras nos apresentam. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A palavra que dá sabedoria, restaura a alma, santifica, que alegra o coração, a redenção, que é justa, justiça,
Essa palavra se fez um ser humano e habitou entre nós, para nos dar sabedoria por meio da palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra ilumina os nossos olhos, para que vejamos Jesus como o sol nascente, como o noivo que vem salvar a noiva, sua igreja, vestindo-a com a sua santidade, como o guerreiro após a vitória sobre o pecado, o diabo e a morte. E tudo isso se consuma na cruz, que é loucura para o mundo, e também na ressurreição de Jesus que vence a morte. Agora olhamos para Jesus, num texto em que ele está com o chicote nas mãos e expulsando os que faziam do templo uma casa de negócios, mostrando que ele é Deus zeloso. Com que autoridade ele joga as mesas para o ar? Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? O apóstolo Paulo responde: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Essa também é a resposta de Jesus. Destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que foi destruído na cruz, e por ele reconstruído na ressurreição. Com que autoridade ele pode entrar na nossa vida e virar as mesas de perna para o ar e nos deixar de joelho junto com Davi e toda a igreja cristã? Ele é a palavra que admoesta, que não permite a soberba sobre a minha habilidade para cumprir a lei, que me faz juntar as mãos em súplica por perdão. Ele é a palavra que absolve com sua morte na cruz, palavra com identidade. Ele é o templo que santifica a minha vida. Ele é o Senhor zeloso. Por isso, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém.